No programa Check-in de hoje vamos entrevistar a Ranieri Spohr. Ele é natural de Dom Pedrito, mas mora aqui no Vale do Taquari. Viaja por vários lugares no estado, fora do estado, Mato Grosso, Minas Gerais. Esteve tocando suas músicas também no Uruguai. Hoje o programa Viagem é um pouco diferente. Vamos saber um pouco mais do Ranieri, como é viver da música, conhecer outros lugares e como é possível fazer isso vivendo de uma música que não é difundida em todo o Brasil. Você está nos acompanhando pelo canal 15 da NET, Brás Rede no Vale do Taquari ou então pelo Facebook. Pode fazer a sua pergunta ou o seu comentário. Ranieri, prazer em tê-lo aqui no programa Check-in, falando a respeito, sobretudo, de música e também de viagem, né? Você que já viajou por vários lugares do estado, não é mesmo? Isso aí, é um privilégio. Graças pelo convite por estar no programa Check-in. Como disse mais cedo, vivo da música. Não é fácil para quem vive da arte, para quem vive hoje em dia nesse mundo tão agitado e trazer um pouco de alegria, né, com o violão e com a música gaúcha. Isso está melhorando aos lugares onde a gente pode ir. Ranieri, até para a gente saber um pouco mais do artista Ranieri, você nasceu em Dom Pedrito. Isso, nasci em Dom Pedrito, né, perto entre Livramento e Bagé, né, divisa com o Uruguai. E fui para Mato Grosso, que o pai, na época, era plantador de arroz e soja, coisa, e foi tentar a vida em Ribeirãozinho, que é uma cidade abaixo de Barra do Garças ali. E então essa história de começar a cantar, começou tudo lá. Começou em showmício, aqueles comitês antigos. Hoje não é mais permitido. Hoje não é mais permitido, então eu tinha meus 7 anos de idade, 8 anos, já subia no intervalo lá, pegava o microfone, já cantava Almir Sater, Tonico Tinoco e o pessoal já batia pau. Não era só música gaúcha, tradicional aqui do Rio Grande do Sul, mas músicas da terra que falava. Músicas da terra, até porque eu fui para lá muito cedo e não conhecia a cultura. Até porque meus pais não são seguidores, ativistas, não são tradicionalistas, né? O que eu escutava no almoço era o LP do Gaúcha Fronteira, né? O LP dos Serranos. Então eu acompanhava mais ou menos no domingo, era tradicional, um churrasco, e escutar esse tipo de música. E desde lá então, a gente voltou para o Rio Grande do Sul em 94, se não me engano. Aí sim foi que eu já vim cantando, aí que eu redescobri um lado que eu me apaixonei, que é pela música nativista. Que eu ganhei um cassete da Califórnia, com César Passarinho cantando, que é a fita, né? Sim, a fita. Do César Passarinho cantando, João Chagas Leite e Leopoldo Racier. Então desde ali eu comecei a ficar apaixonado por esse tipo de música, essa música que canta raiz, que canta nossa terra, assim. E a música acabou depois te abrindo portas para conhecer outras cidades, né? E outros lugares. Que não fosse pela música, talvez você não tivesse conhecido, né? Com certeza. Que foi desde cedo, eu participava bastante de festivais amadores, né? Na cidade de Candiota, até Farroupilha, esses Enartes que antes era o Fegarte, né? Viajei por tudo. O pai botava, nós tínhamos um corcel, ele botava as mochilamas assim dentro e a gente... Cada local diferente, ele me explicava, essa cidade tal, economia tal, não sei o que, ele me explicava. Então, sempre gravei esse tipo de coisa e tentei fazer isso com minhas filhas também, né? E era interessante, porque cada lugar que chegava, o pai queria saber qual era o tipo de comida, né? Que o pai era técnico agrícola, ele queria saber sobre a região. Não iam lá só para, na verdade, fazer um passeio, iam para absorver a cultura daquele local. Isso. Ele gostava disso. Ele e a mãe sempre gostavam assim, dessas coisas diferentes, assim, de saber, não só por eu ir cantar, também, mas para aprender e para mostrar para a gente. Participava de muitos rodeios, não? Rodeios, não. Era festival de música amadora mesmo. De música? Música, é. E teus pais não cantavam? Não. Só encantava. Só encantava. E como, depois dos shows que você fez lá em Mato Grosso, né? Começou a subir no palco, da onde que veio, então, a definição? Porque quando você começa a cantar, imagino eu que eu vou cantar música sertaneja, pop rock, ou então música tradicional gaúcha. Por que você escolheu a música tradicional?
foi por uma paixão do jeito de cantar, até pelo fato assim, eu cantava a música da região do Mato Grosso, né? Que é aquela voz tremida, aquela sertanejo de raiz, Almir Sater. Então eu gostava daquele tipo de música e vim descobrir a mesma música, o mesmo gosto musical pelas músicas da Califórnia, entende? São as músicas gaúchas. Músicas nativistas, entende? Então eu escutava da região, porque eu acredito que cada região tem a sua música nativa, por isso que é definido músicas nativistas. Então na própria região do Mato Grosso que eu cantava, eu vim redescobrir essa nossa música em festivais que já acontecia há muito tempo e até hoje é um privilégio estar hoje presente, né, nesses festivais e ser apaixonado desde a primeira vez que eu escutei. No Mato Grosso, há muitos gaúchos morando lá, inclusive. Sim. Eu também tenho parentes que moram lá e eles gostam demais dos gaúchos, né? Sim. Gostam, inclusive, da cultura gaúcha. Tem algumas cidades que tem CTGs, né? Sim. Que são centros de tradições gaúchas, né? Isso hoje em dia, eu não tenho nem ideia, assim, do tanto que possa a nossa cultura difundir, assim, entre todos os lados, né? Mas tá bonita a cultura, porque as pessoas saem daqui, né? E bate aquela saudade e querem viver daquela coração, daquela forma, em outro lugar, entende? Porque não precisa tu nascer gaúcho e viver no Rio Grande do Sul para ser gaúcho. E eu já tive prova disso, conversando com várias pessoas. Tem goianos, tem pessoas que nasceram em outros estados que são muito mais gaúchos, muito mais apaixonados do que a própria pessoa que nasce aqui no Rio Grande do Sul. Porque são músicas, como você falou, nativistas, né? Mas que trazem a essência nossa, né? E aí você que é da fronteira, nós aqui no Vale do Taquari, não temos tanto isso, né? Porque estamos próximos de Porto Alegre, que é a capital aqui, né? Ou seja, muito urbano ainda. Mas você lá diz que Dom Pedrito, que é a sua terra natal, Sim. a maioria é campo, né? Ou seja, se vive ainda da lida campeira. Né? Se vive ainda da lida campeira. Muitos ainda vivem disso aí. Ou seja, tem o que faz os arreios, né? Sim. Tem o que vende o gado, tem os frigoríficos, é tudo em volta do gado e do campo. Tudo em volta da pecuária hoje em dia também, da agricultura. Essa parte do agronegócio cresceu muito e ajudou esse pessoal que já não conhecia tanto, né? Eles deram assistência e deram um ar de satisfação. Hoje tu vê que está muito bonito assim essa parte. Bem, pelos festivais você teve a oportunidade de conhecer muitos lugares. Sim. O primeiro festival que você participou, lembra onde que foi, não? O primeiro festival que eu cantei foi em Caibaté. Caibaté, que é uma região, uma cidade perto de Porto Alegre, perto de Cerro Largo. Depois eu fui cantar em Roque Gonzales, que é perto de Porto Xavier. Porto Xavier. Que é lá na divisa da Argentina. É uma outra região. Sim. Você mandou ali um playlist, são várias cidades que você Isso. participou. Mas diz que agora não está tão forte isso. Por quê? O que aconteceu? Isso. Não, esses festivais que eu falei para ti eram os festivais de intérprete, os festivais amadores, não de composição própria. O primeiro que eu participei de composição foi em Rosário do Sul, que é a Galdeirada da Canção Nativa. Que ainda existe hoje, não? Que ainda existe. Mas muitos, como a gente havia conversado, muitos saíram das listas até por formas, se a gente for falar ou comentar alguma coisa, até fica chato, mas é alguma coisa que teve errado em alguma lei da incentivo à cultura. Porque eles pedem ali uma lista, tudo, as notas certinhas, eles pedem, tem que ser, é burocrático. E alguma coisa deve ter acontecido e muitos festivais ou até a crise, né? O Brasil está em crise, com certeza. 2 anos. Aí a lei de incentivo à cultura, a LIC, né? Isso. Acabou em algumas áreas, teve cortes, né? É que eu acho ainda que a pior crise ainda do Brasil é a falta de cultura. É a falta de cultura não perante a nossa cultura, mas uma coisa de se conhecer. E isso vem tudo, a falta de educação. Sim. A educação que é lá. E nos festivais isso está muito claro, né? Porque no festival tu apresenta músicas inéditas ou nem sempre? Não precisa ser músicas inéditas? Quando é um show, né,
tu apresenta suas próprias músicas, né? Que ela acaba sendo inédita para novos públicos, sempre. Quando tu enfrenta um novo público, a música é inédita. Como eu vim para essa região, ninguém conhece a minha música. São poucos que conhecem. Sim. Até em algumas apresentações eu fico muito feliz porque canto minha música, pedem músicas que eu canto. Mas quando é festivais, elas são selecionadas de mais ou menos umas 800 músicas, 1000 músicas, e são selecionadas por 3 jurados que selecionam as 16 melhores. Então é um jogo Tem que muito ser bom, né? forte, tem que ser bom. Tem que ser bem gravada, tem uma letra de fundamento, uma coisa que tu sabe que o júri vai gostar, que o júri vai escutar. Eu tenho dúvidas quanto aos festivais e Enarte, inclusive, o que é o Enarte, mas isso depois do intervalo comercial. Nós vamos ao intervalo comercial, você pode continuar mandando sua pergunta pelo Facebook aqui da TV Univates e nós vamos voltar em seguida, entrevistando Ranieri Spor. Voltamos com o programa Check-in, ao vivo pela TV Univates, e você pode fazer a sua pergunta pelo Facebook. Aqui, Lucas Piscinini. Você conhece o Lucas Piscinini, não? Sim. Lucas Piscinini diz que rica da entrevista, dizer. Parabéns, Univates, por valorizar a nossa cultura e as pessoas que zelam por ela. Então, olha aí, maravilha. Né? E é verdade, a gente precisa, sem sombra de dúvida, de mais cultura, né? Tu pode até não gostar e ser um apaixonado por algumas das culturas, né? Mas tu conhecendo é fundamental, né? Ou seja, tu respeitar a cultura daquele que zela, como, por exemplo, a tradição gaúcha. Né? Sim, isso é como a gente falou mais cedo. Tudo que é feito do coração e de agrado, assim, isso já acaba transmitindo para as pessoas uma certa diferença, né? Como eu falei assim, para mim a definição de música nativista, ela é... O Luiz Gonzaga cantava música nativista. Né? Da área dele, da Sater região canta dele. música nativista. Sim, porque a nativista é a terra. Qual que é a diferença da música gaúcha, nativista, música... não é a mesma coisa, né? Música gaúcha, há diferenças, né? Há pouca diferença. Hoje em dia eu não sei se há muita diferença. Né? Eu só sei que acho que existem 2 tipos de música. Como Heron Vaz Matos uma vez falou, que é um grande poeta de Bagé, que eu fiz mais ou menos a mesma pergunta para ele, porque ele é uma pessoa, um conhecedor. Para nós é nosso Platão do nativismo, né? E ele disse, Rainer, naquela calma dele, fechando um palheiro, ele disse assim, seguinte... Já tinha terminado de fechar o palheiro? Não. Existem 2 tipos de música. A para o corpo e para a alma. Então eu não precisei nunca mais perguntar mais nada. Eu só espalho isso. É verdade. Exatamente. Porque não tem definição, né? Porque seria, toca uma música galponeira. Música galponeira que eu entendo, galponeiro, galpão, né? Tá. Uma música nativista, então que fala da terra. Uma música de baile. Tá, mas o galponeira dançar, entra também. Entende? Então fica uma redundância muito grande, assim. O teu estilo de música qual que é? A gente vai ouvir depois, inclusive, mas... É nativista. Nativista. É nativista. Ou seja, que fala, não é tanto para dançar, para ouvir, né? Música regional, como eu digo. Regional. Regional, porque a gente faz a partir daquilo que enxerga, né? O Mano Lima, tem algumas músicas impressionantes, ele também é nativista, né? Sim, maravilhoso. Mano Lima. E o pessoal fora aqui de outro estado, uma vez eu lembro que vieram para cá e a gente ouvia. Aí tem uma parte da música dele que ele para e diz, só sei fazer 2 coisas. Barrer o galpão, ele fala, e andar enfurqueado, né? Eu pensava, mas o que é isso, né? Não, ele estava varrendo o galpão, só sabe fazer isso, e andar enfurqueado e andar a cavalo. Sim. Mas tem algumas expressões que a gente usa aqui no Sul que não se usa em qualquer outro lugar, né? Claro. Barbaridade, andar enfurqueado, capicho, né? O meu cavalo nada que nem o capicho. Né? O capicho é o quê? Vai saber. O capicho é capivara. Capivara. Sim. É o mesmo, só que chamam na fronteira. Capincho. Na fronteira chama capicho. Capincho. Mas é a capivara. É a capivara, é o mesmo bicho. Às vezes se usa algumas palavras que ninguém entende, né? Só se tu não é do meio, tu acaba não entendendo. As poesias gaúchas também são assim, Sim, né? Tem bastante, assim. Tem Ranieri, bastante metáforas
Que isso que é confuso para quem não conhece a lida ou não conhece o dialeto, entende? Aí acaba ficando diferente. E às vezes quando tu ouve uma vez só ou duas, tu não pega, né? A não ser aquele que está no meio, no mundo gaúcho ali, é que acaba sabendo exatamente o que significa. Sim. Mas eu queria abordar um outro ponto também importante, que claro. As pessoas que passam por aqui às vezes foram para fora do Brasil e alguns países são muito pequenos. E eles comentam que aqui no Rio Grande do Sul há pelo menos 5 dialetos. E aí a gente pode definir, né, Ranieri? Por exemplo, na fronteira se fala leite, quente, né? Ou seja, é diferente o sotaque. Quem fala na região, mora na região de Porto Alegre, tem um outro sotaque, fala mais rápido, né? Fala chiado, né? Aqui se fala muito com sotaque alemão, na nossa região aqui do Vale do Taquari. Ou seja, são sotaques diferentes. E quando tu viaja por esse Rio Grande do Sul todo, percebe isso também? Não? Claro, na hora. E provavelmente, assim, quando a gente vê alguém falando, a gente já imagina de qual localidade é. Porque é bem definido, assim. É interessante isso aí. Até pelo fato que quem comentava muito com isso comigo era a minha filha mais velha. Que ela viajava comigo e ainda viaja, mas não vai mais tanto a festival, porque ela tem os compromissos dela. Ela está estudando, ela mora lá na divisa de Artigas, né, com a mãe dela, e ela comenta comigo sobre isso. Ela vai, o jeito que ele fala, não sei o quê. O que é isso? Não sei o quê. E ela dá risada, e depois me pergunta tudo, assim, parecia que ela anotava tudo, né, na memória dela. O que ele quis dizer com isso? Você veio de Dom Pedrito, que fala bem gaudério, até porque esse é o sistema cultural, né? E agora mora em Forquetinha, que é uma cidade colonizada por alemães, né? Sim. Ou seja, são maneiras diferentes, é o mesmo Brasil, né? Na verdade o mesmo Rio Grande do Sul, são apaixonados também pela cultura e tradição gaúcha, mas com sotaques totalmente diferentes, né? Sim. Então o Brasil é muito grande, né? É muito bonito. Até essas coisas que as pessoas falam, viajar para o exterior, viajar para tal lugar. Tem tanto lugar no Brasil tão bonito, né? Não conhece nem o próprio país e quer sair para o outro lado, né? Tá louco. É diferente, né? Muito cultural, né? Quando tu viaja dentro do Brasil, é uma sensação, a segurança é uma, né? Essa viagem, quando tu sai e volta, tu consegue fazer comparações. Eu sei de empresários que viviam aqui muito bem, mas quando viaja para um outro país, e aí quando volta diz, não, mas eu posso melhorar. Eu posso fazer ainda melhor, né? Porque acontece também um ciclo vicioso, né? Isso. Quando tu viaja só na tua cidade, por exemplo, tu só vai conhecer isso. Quando sai da tua cidade, vai para o teu estado, tu conhece mais coisas, tu aprimora. Sim. Conhecendo o Brasil, conhecendo o mundo, ainda mais, tua visão é muito maior. Né? Sim, essa comparação com certeza. Até porque o único lugar que eu saltei foi ali no Uruguai, né? O cavalo não vai muito longe. Agora você tem parentes de Minas Gerais, né? Isso. O que achou de Minas Gerais? Muito calor e muito bom. É mesmo? Não, é uma cidade assim muito interessante, né? Pelo fato que eu até antes de viajar, faz 3 anos que a mãe está lá já. A mãe mora no Triângulo Mineiro. Primeira vez que eu fui, eu até procurei, né? O que seria interessante, tá? Os pontos turísticos, não sei o quê, qual a cultura, qual a comida. E o que mais achei interessante foi a cultura, né, de a cavalo, muito parecida com todos os lugares. Todo povo que vive do campo e do cavalo são tudo parecido. Os mesmos costumes, sabe? Lá eles tomam, o que é lá? Eu não posso errar o nome, agora não. Eu tinha que ter trazido o nome. Cada um tem uma bebida. Como o Paraguai toma o tererê, lá eles têm. Eles também tomam? Coisa. Eles têm as bebidas deles, assim, típica, que carregam junto, carregam numa, que é tipo uma, é a cabaça aquela, né, com a coisa dentro, assim, fechada, que eles têm a sua... Mas não é o chimarrão nem o tererê? Nem o tererê, é uma mistura,
água. Uma erva Não entendo, diferente. não entendo direito. Porque até pro os únicos povos que usam da absorção com coisa é na fronteira, né? E nós aqui do Rio Grande do Sul. Sim, a Argentina, o Uruguai, né? E o gaúcho, né? Mas é bem interessante. Até por causa do frio também muito, né? Então se tomava água quente para aliviar do frio, né? Sim. O gaúcho toma. Dom Pedrito é bem mais frio que o Vale do Taquari, né? Por ser, ou não, é impressão minha. Eu não sei, esse forquetinho ali é frio. É mesmo? É frio. Lá a gente tem o minuano, quando bate o minuano velho lá. Minuano é o vento, É né? o O vento vento. que sopra do sul, né? Isso, assim, claro. Mas é o minuano. Tem que falar, é o vento que sopra do sul. Esse aí quando bate, Deus livre, ele sai de perto. Agora, tem algumas fotos, nós queríamos mostrar algumas fotos, depois uma pergunta é porque tu lida hoje ainda com cavalo, e é uma pergunta que aparece seguido, quem lida com cavalo, quanto se gasta para manter um cavalo e o que é preciso para manter o cavalo? Primeiro, saber de que os gastos são conforme o tamanho do bicho, né? Porque um cachorro tu gasta bem mais do que gastaria com um gato, né? E agora com um cavalo se gasta mais. Aí a gente vai falar um pouco sobre ferro, quanto tempo dura, inclusive, tudo isso. Você hoje, inclusive, não vive só da música. Há 2 anos atrás vivia só e exclusivamente da música. Só da música. Hoje em dia eu ajudo, né, o pessoal na Cabanha, Montanha do Carrasco, que é ali na região do Arroio Abelha, município de Forquetinha. Então eu ajudo o pessoal ali, né? Não sou totalmente inteiro da lida porque eu estou sempre viajando, né? Você não consegue... Mas a minha localidade é ali, onde eu moro. Sim. Ali tem vários criadores, inclusive você trabalha numa cabanha, né? Criadores de cavalos, né? O Vale do Taquari é muito forte com isso, né? Várias cabanhas. Sim, é muito forte. Lá são quantos cavalos? 7. 7 cavalos. São cavalos crioulos. Crioulos, todos crioulos. Todos crioulos? Todos. Porque tem algumas que, apesar de ser daqui, mas não lidam só crioulos, com quarto de milha, com outros tipos de cavalo, né? Sim, até foi uma questão muito inovadora, né? Essa parte de viver de conviver com isso. Até para mim foi um grande desafio eu cantar aquilo que faço hoje. Então eu acabei compreendendo o que eu canto e o meu gosto que eu tinha por aquilo que eu cantava, por aquilo que eu via nas letras. Sim. E hoje acabando fazer a mesma lida que canta. Então isso é muito interessante. É verdade. Ou seja, fala acaba aquilo valorizando que tu, mais. Que tu vives, né? Estamos conversando com Ranieri Spor, vamos para um intervalo comercial e voltamos em seguida para saber, inclusive, sobre gastos e como é a lida campeira de fato, quais os valores envolvidos e também algumas fotos que ele trouxe para nós, a gente vai mostrar para você. Voltamos com o programa Cheque entrevistando o Ranieri Spor. Ele que é músico nativista aqui do Rio Grande do Sul. Toca as coisas que acontecem aqui na nossa região, no nosso estado. Você mandou algumas fotos para nós? Vamos ver algumas fotos e você pode escrever para nós o que cada uma significa e o que representa na vida do Ranieri Spor. A primeira foto que nós temos, até por aqui, a gente pode ter essa aqui. Ali não. É lá da Montanha do Carrasco. É lá em Forquetinha. Forquetinha. Esse cavalo atrás é um mouro, não? Não, isso é uma rosilha. Rosilha. Que foi premiada, inclusive, agora, semana passada. Premiada? Foi premiada. Pelo quê? Terceira melhor égua cria. Cria? Ou seja, égua de cria. Égua de cria. Isso é interessante até sobre os cavalos, que a pelagem, né? A cor é diferente, né? Tipo, o branco não é branco, né? Pro gaúcho não é branco. O branco é o quê? Tordilho. Tordilho. O avermelhado? Ou tostado. Tostado. Ou zaino. Zaino, né? Depende do tom do vermelho, né? O marrom, né? Sim, o marrom é engraçado, né? O marrom é o lubuno, né? Pode ser o lubuno também, né? O marrom. Não propriamente dito. Qual que é, então, o marrom? Marrom zaino. O zaino, pode ser o zaino. E aí tem várias cores, né? Tem o que é branco e preto. Cavalo branco e preto. Qual que é o nome da cor dele, o pelo dele? Pode ser tubiano. Tubiano. Pode ser... E só tordilho que você falou, o primeiro, branco, tem vários tipos de tordilho, né? Tordilho mosca, né?
Tem... Mosca? Isso eu nem conhecia. Nem conhecia? Não. Ah, isso aqui é nosso, é só do Rio Grande. É só aqui do Vale do Taquari. Ele é um pouco mais pingado de preto, né? Não é totalmente. Não conheci. Ó, viu? Ó, aqui é cultura também. Olha aí, que maravilha. Não, mas isso é interessante. É, né? Eu vim conhecer depois de um tempo pra cá, que eu não sabia, eu tinha dúvida de muitos pelos. Aí mostraram pra mim um cavalo assim, eu fazia a volta. E não dizia? E não sabia que pelo era. Aí eu tive que perguntar, não sei. E que pelo que era? Era o tal de tordilho vinagre. Ah, vinagre, ó. Tem um mosca, tordilho vinagre. É, ele é mais manchado de preto, né? Das patas para cima, né? Ele é só picadão. Ele é só picado, assim. É, exatamente. Bom, a próxima foto, vamos ver qual que é. Esse aqui é com um compositor de Santa Maria lá, Pedro Ribas, campeão de Califórnia. Ah, muito conhecido. Aquele é o filho dele. Nós estávamos no estúdio juntamente com o Pirisca Greco, que é outro campeão também de Califórnia. E o filho dele estava em aula. Isso aqui? Isso é em Divisa de Camobi. Dando uma entrevista. Não, isso aí eu estava gravando uma música No estúdio? No estúdio do Adam César, juntamente com... Não me lembro com quem. Sei que o produtor de áudio é o Johnny André, que é de Dom Pedrito, inclusive. A gente foi gravar uma música ali. Essa aqui? Esse aí é o... Parece Stefanes, que é nosso produtor. Esse aí é o Leonardo Gadeia. É um produtor que hoje vendeu o Jairo Lambari Fernandes, vendeu o Mauro Moraes. Hoje ele está com... Grandes músicos. Grandes músicos. Hoje ele faz um projeto no Sesc, que é maravilhoso, é bem interessante. E eu estava lá visitando ele justamente porque ele é um dos produtores ainda que estão fazendo esses canal do YouTube, botando a música no Spotify. Então ele que é o cara mais moderno dessa gauchada aí, deixando... Esse aqui é um festival? Não, esse aí é uma participação no show da Comparsa Elétrica. Comparsa Elétrica? É. Em Porto Alegre. Porto Alegre. Esse aí é um ensaio o ensaio das fotos do último trabalho, que é na Volta da Estrada. Sim. Isso aí é lá em Jeribá. Jeribá? É. Mateus Neves da Fontana. Isso aí é lá em Esteio, fazendo uma gravação, uma produção da cantora Suzane Paz, que é a cantora do grupo Masbá. Masbá, também um grupo muito bom, né? Um grupo muito bom. Que é aqui do Vale também. Do Vale também. Isso aí é em Cachoeira do Sul, naqueles festival que a gente estava falando, só que não é de Barranca, esse aí é um laboratório de compositores. Ou seja, quem ainda não tem músicas gravadas, é isso? Ou músicas que ainda não foram gravadas? Música não, é justamente assim, são convidados e juntam com um certo tema, daí o tema é dado sexta-feira, aí junta com o compositor, com o autor, com o poeta, com o cantor, os instrumentistas para apresentar a música num sábado de noite. Ou seja, tem esse período de sexta até sábado, 24 horas? Não chega a ser 24 horas, não até dá às 6, não dá. Até às 6 da tarde tem que estar pronto a música. E o arranjo também? O arranjo, tudo pronto. A letra, tudo? Tudo pronto. Mas aí que saem músicas muito bonitas, né? Sai. O Rio, por exemplo, né? Quem ainda não viu, a música Rio, aqui do Rio Grande do Sul, ganhou o primeiro Festival das Barrancas, né? Acontece às margens do Rio Uruguai. Foi assim, né? Foi dado um período e aí grandes nomes da música gaúcha acabam tendo que fazer a composição da letra, assim como também do arranjo musical, né? Uhum. Você faz isso também? Sim. Participa também? Participo também. Que honra, né? Que bom, né? Isso é muito jóia. Tem mais alguma foto, não? Não lembro se... Essa aqui é onde? Esse aí é o cantor, ator, pesquisador, Pirisca Greco, natural de Uruguaiana. Ele está ali, a gente trocou os trabalhos. Eu peguei uma cuia dele, que é a representação da Comparsa Elétrica, ele pegou um disco meu. Isso é lá no estúdio dele, na hora da música, em Santa Maria. Ele estava mostrando. Ah, certo. Esse aqui? Isso aí foi em Jaguari. Ali do meu lado branco é o Chico Paim, cantor Francisco Paim, que é sobrinho do Wilson Paim. No meio, com o troféu na mão, é o Miguel Marques, cantor. Do lado é o Rômulo Chaves, que
que é um poeta de Palmeiras das Missões, e o do canto é o Emerson Martins, que é produtor também, cantor, e hoje trabalha em São Paulo com produção de música sertaneja. Música sertaneja. Isso. Que festa? Festa da Praça é Nossa. Isso foi em Cachoeira do Sul, quando a gente foi lançar o disco. Esse é o Felipe Radins, aquele grande com a gaita lá é o Marcelinho Nunes. É o grande com a gaita, procurando o grande. É o Joel da vida. Daí vem eu, daí do outro lado ali é o Thiago, que é o nosso produtor de marketing, o que fez a arte do disco. É o cara que trabalha com a venda do nosso trabalho. Do lado é o Bica, Matheus Bica, que é violonista, está iniciando agora. E da ponta é o Matheus Neves Afontor, que se atreveu a tocar pandeira aquele dia lá. Ah, sim. Isso aí indo para Caçapava do Sul, um show que a gente estava vindo de Aceguá. A gente esteve no Uruguai, lá em Aceguá, apresentando o disco. A gente passou 3 dias divulgando o disco lá, juntamente com vários compositores, vários expositores de cavalo também, porque lá tinha a prova de rédea também, da Redomão, que é uma própria lá. Isso aqui? Isso aí foi lançamento no Rodeio do Vacaria. Que é um rodeio mais famoso. Sim, do Rodeio Internacional do Vacaria. É o maior rodeio que nós temos aí hoje em dia, em apresentação de dança e musical. Os dois. É fantástico, né, o rodeio. Hoje ele sai a cada 2 anos, né? É. Isso aí é saindo de casa. A mulher botou as malas na rua. Caminho uns 2 quilômetros e para ali para pegar o ônibus para vir para Lajeado. Aí tive que registrar essa foto aí. Dá uns 2 quilômetros mais ou menos. Uns 2 quilômetros. Mas não dá para vir a cavalo e deixar atado. Mas deixar onde? Se eu fico 15 dias, eu morro de fome, né? Não tem como. Bom, tinha uma última foto, eu não cheguei a ver a última foto que aparece ali. A última. Bah, essa foto aí. Foi. Essa aqui. Isso aí é lá no Uruguai, né? Torcedor do Inter. Ó. Torcedor do Inter no Uruguai, fanático. E a gente estava ali perguntando como é que estava lá, a estrada, se estava boa ou não, porque os bolichos hoje em dia no Uruguai, eles são como é que eu vou dizer, como radar, né? Eles sabem como é que tá a estrada, se vai chover, ou como é que tá, vai pro lado direito, vai pro lado esquerdo, eles sabem tudo. Você ficou 15 dias tocando no Uruguai, né? 15 dias. É, também festival, não? O que era? Eles chamam de festival, mas só que era assim, ó, o festival no Uruguai, ele não é competitivo, como os daqui. Lá é músicas que tu leva, músicas que já não precisa ser inédita. Lá é apresentações, daí eles chamam um festival à música. Daí tu recebe uma ajuda de custo, né? Para se locomover até, tu apresenta a tua música, tu passa o dia lá, eles te auxiliam, te mostram a cultura deles e tu tem 48 horas de música sem parar. 48 horas? 48 horas de música. Vira a noite? Vira a noite. Sempre música. E você participou bonito. lá? Eu participei. Foi bem, não? Foi muito bom mesmo. Foi você e mais 2 brasileiros? Fui eu e mais 2 brasileiros, Mais 2 que a gente... Um era chefe de cozinha e o outro era um aposentado caminhoneiro, como ele mesmo dizia. Não viviam da música? Não viviam da música. Foram porque têm amizades, eles gostam de viajar. Até esse Bub, apelido, ele viaja por todo mundo. Assim. Ele é apaixonado por instrumento e pescaria. Então ele conhece onde tem rio e peixe, ele conhece. Ele conhece. E é apaixonado pela tradição pela música gaúcha. E lá vocês foram bem, falou? Lá nós fomos bem recebidos, o pessoal gostou muito. Uma diferença que tem no Uruguai é quando tu toca, quando tu pega um violão, todo mundo fica quieto. É mesmo? Gosto. Na hora. É por respeito. É da cultura deles já. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Né? Aqui é um pouco diferente. Eles gostam de bater cada vez mais alto. Assim, eles batem copo, coisa. Gritar pro garçom. Muito bom. Nós vamos para o intervalo comercial, nós vamos voltar em seguida. Tem a pergunta aqui, por ser na verdade, um artista independente, como você faz para vender os seus trabalhos, o que você produz e como você entrega isso àquele que gosta de ouvir a música gaúcha. Mas depois,
Você fala para nós como isso acontece. Vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, onde você pode participar conosco, mandando a sua pergunta pelo Facebook da TV Univates, assim como também assistindo pela canal 15 da NET, ao Brasrede, aqui no Vale do Taquari. O entrevistado é Ranieri Spohr. Ranieri, que é compositor, é músico e que, na verdade, viajou bastante pelo estado, por Uruguai, Minas, tudo através da música. Mas é interessante que você falou na antessala antes, de que aprendeu a tocar violão depois, né? Primeiro você cantava, né? Sim. Foi meio que uma obrigação, porque às vezes queria cantar, não tinha quem tocasse, é isso, não? Foi mais ou menos isso aí, por causa que chegou um ponto que eu precisava que quem me acompanhasse. Daí chegou um ponto que não tinha, né? Não tinha, o cara que tocava ou tinha ido tocar com outra pessoa. Tinha compromisso? Ou tinha compromisso. Então daí eu peguei, agarrei com a unha esse pinho velho, violão, e me atraquei. Autodidata, aprendendo. Sozinho? Sim, sozinho. Sozinho, conhecendo. Assim. E para compor também, aprendi sozinho. Chegou uma hora que eu era convidado, que eu canto em festivais nativistas desde os 16. E daí chegou um tempo assim que não me convidava para cantar mais, daí eu tenho que começar a fazer minhas próprias músicas. Aí eu comecei a fazer as próprias músicas. E hoje em dia já é tudo em volta disso aí, é a composição própria, convite, vários compositores juntos, assim, e tá muito bom. Quantas músicas você já compôs? Sabe, não? Não, nunca contei, enfim. Mas mais ou menos gravada eu tenho eu tenho umas 120 por aí. 120? Própria. Gravadas essas? Gravadas. Você, tudo com estúdio já, acompanhamento? Tudo com estúdio, mais ou menos. Poxa, é bastante coisa, gente. É bastante. E em festival nativista são 350. 350? É. Que participou em festival? Participou em festival. Já vendeu alguma dessas músicas, não? Ou não? Como assim? Para outros artistas cantarem também, não? Não, nesse mercado até nunca procuraram e pelo fato Cada um canta a sua música. É difícil, assim, tipo, não pelo fato de vender a música, mas já me pediram, já gravaram músicas minhas, mas não de vender a música, sabe? Quando tu vende a música, eu acho que propriamente dito tu tá dando uma coisa que tu fez, entende? Como se fosse uma cria. Não, no meu entendimento, não. Se um cara pede uma música minha para gravar, para mim é toda honra, grava, fica à vontade. Mas não vender como se fosse... Não tira meu nome. Certo, não tira. Porque geralmente essas músicas, né, que compram, aí a pessoa compra do compositor e bota seu nome. Que acontece algumas vezes. E isso no mundo tradicionalista aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos teus amigos não pensam assim? Pelo menos não, nunca vi. Pode gravar, mas meu nome está lá, né? Fui eu que compus. Foi eu que compus. Exato. Tem uma pergunta interessante, o Lucas Piscinini. Como que tu faz para vender e divulgar o teu nome, até porque tu é um artista regional independente? Interessante a pergunta do Lucas. Como tu faz isso? O primeiro disco que eu gravei, em 2009, foi lançado pela City, gravadora City. Então daí já era mais fácil essa busca, assim, né? Que era a busca de trabalho físico, né? Eles procuravam um CD já nas lojas, né? Era mais fácil. O segundo eu já lancei independente, já senti uma diferença muito grande. Eu não estava em todos os lugares. Aí eu tinha que ligar para as lojas para vender meu trabalho, oferecer o trabalho. Hoje em dia eu já pensei diferente. Tem alguns amigos que vendem, né? E eu carrego juntamente na minha mala de garupa o CD para onde eu vou. As pessoas perguntam se eu tenho disco ou ofereço. E essa troca de contato e prosa em mate, isso dá muito mais valor do que tivesse numa loja só olhando. Então eu prefiro essa entrega pessoal do disco, assim. Mas, Ranieri, financeiramente não é melhor quando uma gravadora pega o teu trabalho e ela distribui, faz todo o marketing em cima do artista, não? Sim, seria, mas hoje em dia não tem mais gravador. Tem mais distribuidor. Quem grava e quem banca o CD somos nós mesmo. É o próprio artista? Claro, o próprio artista.
Cada CD, no mínimo, tu gasta uns 12 mil. Cada CD? Cada CD. Para poder gravar um CD? Para poder gravar um CD. E aí tem direito a quantas cópias? Ou... Aí tu tem que pagar mais as cópias. Ah, paga mais as Paga cópias. as cópias. 12 mil para deixar o trabalho Pra deixar pronto. pronto. Poxa vida, é um valor, é um investimento, É né? um investimento que tu... Uma valorização que tu dá ali, né? Exato. Aí daí tem as distribuidoras, que é a Disquepress, tem aquela Manaus, tem várias, tem várias distribuidoras assim, que eles vendem, eles fazem as prensagens, né? E daí cada uma tem um preço, ou te cobram 4,50 por CD, daí tu vai fazer 1.000, são 4.500. Daí outra oferece menos preço, mas não é de tão boa qualidade. Sim. Então daí tu preza melhor por uma qualidade melhor, entende? Faz menos, mas uma qualidade melhor. Mas daí e tu vende vai... nos teus shows, teus Vai amigos. nos shows, vai os amigos. Sim. Graças a Deus, hoje em dia, assim, eu não posso reclamar, tenho muito amigo. Né? Tô perto de gente muito boa, assim. Sim. E isso dá uma energia boa para ti Poder continuar no trabalho. Então, a gente acaba acreditando muito mais na gente do que se não fosse acontecer, se fosse acontecer o inverso. Certo. Como já aconteceu com muitos amigos. Já que pararam, desistiram. Que pararam, desistiram, foram trabalhar em outra área. Com o dom da música. Com baita dom de música e hoje estão trabalhando em outras coisas. Bem, você também trabalha na cabanha, não de maneira integral, porque também ainda vive da música, né? Mas você conhece. A gente falava dos valores para se ter um cavalo. E gostaria que você passasse. Por exemplo, hoje para ter um... Hoje em dia é que quando é bicho próprio, a gente não sabe justamente do valor, né, de cada bicho. Mas se fosse para uma hospedaria, né, um hotel de cavalo, hospedaria, que eu trabalhei lá no Laranjal, ali na cidade de Pelotas ali. Trabalhei um certo tempo lá, mais ou menos 350, 400 por mês. Para cada cavalo. Para cada cavalo. Isso é independente de boia ou não, com comida ou não. Sim. Ou alfafa, isso é independente. Daí é a troca entre o cliente e o patrão. Né? Certo. E aí mas tem que ferrar o cavalo, né? Quanto tempo dura um ferro no cavalo? Dependendo da lida, né? Se for mais passeio assim, acaba durando 2 meses. A cada 2 meses tem que trocar. 2 né? meses troca? Tem que trocar. Mas dependendo de cada lida, assim... Sim, tipo, vai num rodeio que usa muito o cavalo, cai antes, né? Sim, com certeza. Ou alguma localidade que tenha muita pedra, ou essas... E ferrar é fundamental, precisa ser ferrado. Ou essas cavalgadas também que pegam asfalto também, daí acaba durando menos, durabilidade. Quanto que é para ferrar o cavalo? Na base de mais ou menos, eu não sei mais ou menos assim, mas é de 120 a 200 reais para ferrar. Para ferrar. Ou seja, os valores envolvidos com o cavalo, que é um bicho muito bonito, né? E dócil, né? Usado na ecoterapia, que no Vale do Taquari, várias pessoas utilizam isso para tratamento de locomoção, de até problemas emocionais, o cavalo é utilizado. Mas é um bicho barato, né? Primeiro, para comprar, tem cavalo de 2 mil, tem 3, tem cavalo de 100 mil reais. Né? Então, muda muito, né? Sim, esse premiado, acabando de você, possivelmente o dono nem venda, né? Nem deve ter preço, né? Não tem nenhum preço. Não tem, Na Rosilha ele não tem nem preço, né? Não, isso é verdade. É que tem o prazer sempre é mais caro, como dizem, né? Então o cavalo ele te dá uma lida, né, pro campo. É um bicho bonito, né? Dependente para que usa, entende? E acaba sendo um bicho não tão barato, né, para sustentar. Mas quem tem condições, eu sempre digo, se quer ter, tenha, porque é maravilhoso. É muito bom, né? É um bicho maravilhoso. Tu sempre esteve lidando com cavalo, não? Eu tive um tempo, mais cedo, em 94, quando eu cheguei em Dom Pedrito, a gente tinha um piquete. Então eu desfilava nesses 20 de setembro e coisa. Então a gente tinha esse envolvimento, até para aprender. Daí eles falavam, cada um pega um cavalo e vai lidar. Vai tosar, vai ver o que está de errado. Daí o cara chegava na tua frente e falava, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, o que está errado. Explicava cada parte, Depois eu fiquei um período sem envolvimento, né?
Aí isso era mais esporadicamente, assim, quando ia para uma campanha para fora, quando tinha alguma coisa assim. E depois de 3 anos para cá que eu fiquei mais envolvido. Bom, nós estamos conversando com o Ranieri, nós vamos ouvir uma música, porque um artista que participa de festivais, vive da música e ir embora do programa sem tocar é inevitável. Então, Ranieri, obrigado pela tua participação aqui no programa, enriqueceu para a gente conhecer um pouco mais dessa cultura, né, gaúcha, tradicionalista. E para encerrar, vai cantar uma das tuas, né, que tu compôs. Isso, qual a última, tu vai tocar? Despachando o Trote Largo. Despachando um trote largo. É uma chamarra e a gente vai encerrar o programa, então, ouvindo uma música do Ranieri. Esse aqui é o trabalho dele. Mostrar aqui também para as pessoas que queiram adquirir, porque é um trabalho realmente tem que ser valorizado, que é da música, né, e a música gaúcha, que é muito bem vista. Então, fiquem todos acompanhando agora a Ranieri, nosso entrevistado de hoje. Nós voltamos na semana que vem com mais uma entrevista aqui no programa Check-in. Despachando lego e pico a trote largo, vai de impero num tostado gurizito. Sabe o rumo do munici encomendado, do bolicho de campanha do tio Nico. Vai ralhando o velho Cusco Ventania, galgo beno pra correr leve e ligeira. Companheiro de caçada e de anarquia, que amarrou outra preá numa toceira. Companheiro de caçada e de anarquia, que amarrou outra preá numa toceira. A meia espada leva a mala de garupa, puxando a ideia pra lembrar da encomenda. Pois Deus o livre se esquecer que a tia Maruca pediu 3 velas pra rezar noutra novena. Cana das buenas pro seu Malavaraguela, mais querosena pra queimar na lamparina, corte de chita pro vestido da Manuela, batom carmim, água de cheiro e brilhantina, e brilhantina. Se tiver fumo, sendo em corda amarelito, o suficiente só pros 9 ou 12 bairros. Quem encomenda, recomenda gurizito. Se vai num passo, volta no outro pialacaio. E umas bolitas, porque ninguém é de ferro, e a Nica joga já anda meio judiada. Tudo arreglado com o tio Nico no caderno. A trote largo, gurizito, pega a estrada. E a meia espada leva a mala de garupa, puxando a ideia pra lembrar da encomenda. Pois Deus o livre se esquecer que a tia Maruca pediu 3 velas pra rezar noutra novena. Cana das buenas pro seu Malavaraguela, mais querosena pra queimar na lamparina, corte de chita pro vestido da Manuela, batom carmim, água de cheiro e brilhantina, e brilhantina, e brilhantina. Muito bom. Obrigado. Muito bom.